Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Os casos leves de Covid-19 podem estimular o organismo a produzir anticorpos duradouros contra a doença. Um estudo norte-americano verificou que as células combatentes podem durar a vida toda. Cientistas afirmam que pessoas que tiveram a forma leve do coronavírus desenvolvem uma imunidade de longa duração que pode até durar a vida toda. Esses pacientes que se recuperaram da doença continuam produzindo anticorpos neutralizantes do coronavírus quase um ano após a infecção. Os dados publicados foram verificados em um estudo da Escola de Medicina da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. As pesquisas indicam que os anticorpos de pacientes que tiveram Covid ficaram mais potentes 6 meses após a infecção. O estudo explica que durante uma infecção viral, as células imunes produtoras de anticorpos se multiplicam rapidamente e circulam no sangue, elevando os níveis de anticorpos. Assim que a infecção é resolvida, a maioria dessas células morre e os níveis de anticorpos no sangue caem. Mas os cientistas da Universidade de Washington descobriram que uma pequena quantidade de células de vida longa migra para a medula óssea, onde continuam produzindo baixos níveis de anticorpos na corrente sanguínea. Mesmo que em níveis reduzidos, essas células são capazes de proteger contra uma segunda infecção. As células produtoras de anticorpos podem ser encontradas em pessoas 11 meses após os primeiros sintomas, e elas podem produzir anticorpos pelo resto da vida desses indivíduos, a chamada imunidade de longa duração. O estudo preliminar feito na Alemanha apontou a possível causa de coágulos raro associado a 2 tipos de vacinas contra a Covid. Pesquisadores da Universidade Alemã Goethe publicaram uma pesquisa, ainda sem revisão pela comunidade científica, que indica que a possível causa dos coágulos sanguíneos pode estar nos vetores de adenovírus das vacinas AstraZeneca, Oxford e da Johnson. Segundo os cientistas, os imunizantes usam os vetores para transportar a proteína spike do coronavírus ao núcleo das células. Lá, partes da proteína criam versões mutantes e são secretadas pelas células no organismo, desencadeando coágulos sanguíneos em cerca de 1 em cada 100 mil pessoas. O grupo de cientistas acredita que os 2 imunizantes podem ser ajustados para impedir essa reação adversa. Os laboratórios devem modificar a sequência da proteína spike para evitar que ela se divida no núcleo da célula. O problema não acontece com as vacinas baseadas na tecnologia de RNA mensageiro, como as desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech e pela Moderna, porque elas entregam o material da proteína spike no fluido celular, evitando que a proteína entre no núcleo das células. E olha só essa história. Em Hong Kong, milhões de doses dos imunizantes contra a Covid-19 podem parar no lixo. Lá, a procura pela vacinação é bem pequena. O prazo de validade do fármaco se aproxima do fim e poucas pessoas fizeram o cadastro para receber o imunizante. As principais causas são a desconfiança dos moradores da ex-colônia britânica no governo, a desinformação nas redes sociais e os reduzidos casos de contágio. Hong Kong é um dos poucos lugares do planeta que conseguiu assegurar doses suficientes para imunizar a sua população de 7 milhões e 500 mil habitantes. Recentemente, um integrante da Comissão do Governo para as Vacinas advertiu que os cidadãos têm uma janela de 3 meses antes do vencimento do primeiro lote de vacinas da Pfizer-BioNTech. Apenas 19% da população da cidade recebeu uma dose de alguma vacina, enquanto 14% receberam as 2 doses. Inclusive, entre os profissionais da saúde, há dúvidas sobre as vacinas. A autoridade de hospitais da cidade informou este mês que apenas 1/3 dos seus funcionários foram imunizados. E o mundo está em guerra contra a Covid-19, afirmou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que pediu à comunidade internacional a adoção de uma lógica de guerra para deter a pandemia. Segundo Antônio Guterres, mais de 3 milhões e 400 mil vidas foram perdidas e 500 milhões de empregos foram destruídos e as empresas viram sair bilhões de seus balanços. Estamos em guerra contra um vírus. Precisamos da lógica de uma economia em guerra para impulsionar nossas armas, as vacinas. Já o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom,
estimou que pelo menos 115 mil trabalhadores de saúde perderam a vida para o vírus. Ele pediu um esforço global para avançar as campanhas de vacinação. Hoje peço aos Estados-membros que apoiem um impulso massivo para vacinar pelo menos 10% da população de cada país antes de setembro e um impulso até dezembro para alcançar nosso objetivo de vacinar pelo menos 30% antes do fim do ano. O balanço oficial aponta 3.400.000 mortos pela pandemia. Mas a OMS estima que o número real pode ser 2 ou 3 vezes superior. A questão sobre o surgimento do coronavírus voltou a ganhar força nos Estados Unidos. Joe Biden quer resposta final sobre as origens da Covid-19 em até 90 dias. O presidente Joe Biden ordenou que as agências de inteligência de seu país informem se a Covid-19 surgiu na China de uma fonte animal ou de um acidente de laboratório. O presidente pediu à comunidade de inteligência que redobrasse os esforços para coletar e analisar informações que possam nos aproximar de uma conclusão definitiva. Ele quer o relatório em 90 dias. Segundo o presidente democrata, as agências estão divididas sobre 2 hipóteses a respeito do vírus que varreu o planeta, matando mais de 3.400.000 pessoas. A ordem de Biden aumenta a controvérsia sobre como o vírus surgiu pela primeira vez, pelo contato com animais em um mercado em Wuhan, no centro da China, ou pela fuga do coronavírus de um laboratório de pesquisa da cidade. A resposta tem enormes implicações, tanto para a China, que afirma não ser responsável pela pandemia, quanto para a política dos Estados Unidos, onde a teoria do laboratório foi usada pelos republicanos para atacar Pequim. A União Europeia denunciou o laboratório AstraZeneca por violação do contrato para a compra de vacinas contra a Covid. O bloco trava uma batalha pelos imunizantes. A briga pelas vacinas anti-Covid foi parar nos tribunais. A União Europeia denunciou formalmente o laboratório AstraZeneca por violação flagrante do contrato para a compra de imunizantes e também por não ter mobilizado rapidamente esforços para entregar as doses aos países do bloco. A denúncia é o primeiro capítulo da batalha entre União Europeia e AstraZeneca pelos atrasos do laboratório nas entregas de doses estipuladas em contrato. Os advogados das duas partes tiveram uma audiência com o juiz de medidas provisórias no Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas. A AstraZeneca entregou no primeiro trimestre apenas 30 milhões de doses das 120 milhões que estava obrigada a fornecer por contrato. Para o segundo trimestre, o grupo prevê entregar apenas 70 milhões das 180 milhões de doses inicialmente prometidas. Em 26 de abril, a Comissão Europeia, que negociou os pedidos em nome dos Estados-membros, anunciou que recorreu à Justiça para arbitrar o conflito com o laboratório anglo-sueco. A AstraZeneca é uma das 4 vacinas anti-Covid autorizadas até o momento na União Europeia. Os 27 países membros do bloco exigem receber as doses prometidas para o primeiro trimestre de 2021. A União Europeia considera que o laboratório terá que pagar multas se não cumprir o calendário. O grupo farmacêutico nega que tenha deixado de cumprir suas obrigações e denuncia um procedimento sem fundamento. E o Japão tenta acelerar a campanha de vacinação a menos de 2 meses do começo dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O país abriu 2 novos centros de imunização. Muito criticado pela lentidão da vacinação, o Japão tenta mudar essa história a menos de 2 meses das Olimpíadas de Tóquio. Os 2 centros instalados em Tóquio e Osaka, administrados pelas Forças de Autodefesa do Japão, pretendem vacinar diariamente milhares de pessoas com 65 anos ou mais. Apenas 2% dos quase 125 milhões de habitantes do Japão receberam até o momento as 2 doses da vacina contra 40% da população dos Estados Unidos. A lentidão é explicada em parte pelas normas médicas rígidas e trâmites burocráticos,
quando parte do país se encontra em estado de emergência para enfrentar a quarta onda da Covid-19. Se eles tivessem feito isso antes e vacinassem 80% ou 90% das pessoas até as Olimpíadas, com certeza os jogos poderiam ser realizados de forma mais tranquila. O centro de vacinação de Tóquio deve aplicar quase 10 mil doses diárias e Osaka 5 mil. Os dois locais utilizam a vacina do laboratório Moderna, autorizada desde a última sexta-feira no Japão. A vacina da AstraZeneca também foi autorizada, mas não será aplicada no momento devido aos raros, mas graves, casos de trombose registrados em outros países. O Japão ficou relativamente a salvo da pandemia na comparação com outras nações com 12 mil mortes desde o início de 2020. Mas o país registrou nas últimas semanas um aumento de casos de Covid que pressiona o sistema de saúde. A Organização Mundial da Saúde assinou um acordo com a Suíça para dotar a agência de um depósito de alta segurança para armazenar patógenos que possam provocar pandemias, incluindo o vírus que provocou a Covid-19. O espaço tem como objetivo melhorar o intercâmbio rápido e voluntário do vírus e outros organismos que provocam doenças entre laboratórios e sócios de todo o mundo. O depósito vai ficar no Laboratório de Biossegurança de Espiés. Atualmente, a maioria dos agentes patógenos é objeto de troca bilateral entre países de forma expressa, o que pode atrasar o processo e privar alguns países de material biológico indispensável para facilitar pesquisas. Mas durante uma pandemia, o intercâmbio rápido e transparente de dados epidemiológicos e clínicos é crucial. O Laboratório Espiés é um instituto suíço responsável pela proteção contra as ameaças e perigos atômicos, biológicos e químicos. E o presidente francês Emmanuel Macron reconheceu as responsabilidades da França no genocídio de Ruanda em 1994, que deixou mais de 800 mil mortos. O discurso, esperado há anos, permite que ambos os países retomem as relações diplomáticas rompidas. A esperada declaração veio durante uma visita ao memorial dedicado às vítimas e foi dada ao lado do chefe de Estado de Ruanda, que liderou a rebelião que pôs fim ao massacre. En me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour. Ao permanecer com humildade e respeito ao seu lado hoje, reconheço nossas responsabilidades. E assim daremos continuidade ao trabalho do conhecimento e da verdade que só o rigor da investigação de historiadores permite. E assim vamos continuar. O discurso é visto como um passo final na normalização das relações entre os dois países. O papel da França no genocídio de Ruanda é um tema sensível há mais de 25 anos. A tensão chegou a provocar o rompimento das relações diplomáticas entre país e Kigali entre os anos de 2006 e 2009. Um relatório publicado por historiadores em maio concluiu que a França tinha responsabilidades pesadas e avassaladoras na tragédia. Macron frisou, no entanto, que o país não foi cúmplice do genocídio, mas permitiu que o silêncio sobre tantas mortes prevalecesse. Entre os meses de abril e julho de 1994, pelo menos 800 mil pessoas foram assassinadas em Ruanda, em sua maioria pessoas da etnia Tutsis. Com o fim das tensões, é possível que um acordo permita o retorno de um embaixador francês a Kigali, posto que se encontra vago há 6 anos. E um estudo mostrou que o cancelamento da Olimpíada de Tóquio poderia causar um prejuízo bilionário para o país. A realização das Olimpíadas no Japão ainda é incerta. Apesar de o Comitê Olímpico assegurar a execução do evento, a rejeição dos japoneses cresce dia a dia. Um estudo de um alto executivo do Nomura Research Institute
E ex-membro do Conselho do Banco do Japão, de Takaichi Kyushi, indica que caso os Jogos Olímpicos sejam cancelados, o país oriental sofreria com um prejuízo de cerca de 87 bilhões de reais. O estudo também destaca que a realização das Olimpíadas pode promover um aumento exponencial de contaminação de coronavírus. Nesse caso, o prejuízo econômico seria ainda maior. Hashimoto se posicionou sobre o anúncio do governo norte-americano para que as viagens ao Japão sejam evitadas. Ela salientou que a opinião do país norte-americano não terá impacto na realização das competições e garantiu que todos os atletas terão asseguradas as suas participações no evento esportivo. E uma boa notícia para os fãs de streaming. A gigante americana Amazon anunciou a compra da hollywoodiana MGM. O acordo definitivo vai ampliar ainda mais o catálogo da empresa no setor. A gigante americana do comércio virtual vai desembolsar 8 bilhões e 450 milhões de dólares pela empresa cinematográfica, em um acordo que prevê uma fusão definitiva. A Amazon Prime Video, que concorre com a Netflix e outras empresas do setor, conta atualmente com cerca de 4 mil filmes em catálogo. Entre eles está a franquia James Bond, além de outros 17 mil programas de TV. Em comunicado, a Amazon declarou que, com quase um século de história no cinema, a MGM chega para completar o trabalho da Amazon Studios, que foca principalmente na produção de obras para a televisão. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.